pensar que o apóstolo Paulo pega o dom de línguas que, bom, era visto como o troféu máximo, né, o ápice absoluto da espiritualidade lá na igreja de Corinto. E ele simplesmente compara isso ao terror de um cerco militar. É uma daquelas inversões de expectativa que deixam qualquer um sem fôlego. É uma inversão total. O assombro está justamente na maneira como ele resgata aquele texto de Isaías lá no capítulo 28. Naquele contexto, um contexto bem sombrio do Antigo Testamento, diga-se de passagem, Deus adverte o povo, ele diz que, já que Israel se recusou a dar ouvidos à mensagem clara, inteligível e no próprio idioma falada pelos profetas, Eles seriam julgados. exato, julgados de uma forma bem amarga. O juízo viria através dos lábios gaguejantes e da língua ininteligível do exército assírio invasor. Então, o som estrangeiro não era uma bênção, era o sinal irrefutável do juízo divino. E para desvendar como Paulo não usa isso para tentar colocar ordem no caos que era aquela igreja primitiva, nós vamos hoje cruzar os estudos de três gigantes da teologia e da exegese, Garland, Fee e Thiselton. Porque o que Paulo está argumentando no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios é que se alguém levanta na assembleia e fala em língua sem interpretação, essa pessoa não está canalizando a graça de Deus para quem está ali ouvindo. Ela está, na verdade, reproduzindo o som do juízo divino sobre os incrédulos. As línguas ininteligíveis selam a incredulidade. É a profecia, a palavra clara, que de fato traz o arrependimento. Nossa, e essa é uma perspectiva que demole completamente a presunção daquela comunidade. Para quem nos acompanha nesta análise hoje, é vital mapear a topografia do texto primeiro. 1 Coríntios 14 não é um manual clínico frio e isolado sobre dons espirituais. Definitivamente não. Aquilo parecia menos um ajuntamento cristão e mais uma espécie de batalha de rap espiritual, onde o objetivo era apenas falar mais alto que o irmão para mostrar quem era mais santo ou mais conectado com o divino. Qual era a bagagem deles para chegarem a esse nível de exibicionismo? A analogia da batalha de rap é excelente para ilustrar essa dinâmica competitiva. Corinto era um caldeirão cultural, sabe? Um porto cosmopolita, riquíssimo, cheio de rotas comerciais. O problema central é que os crentes estavam trazendo toda essa bagagem cultural greco-romana para dentro da igreja. Eles não deixavam a cultura na porta. De jeito nenhum. Eles agiam como se estivessem em um simpósio grego, onde a retórica e o status eram moedas de troca, ou até num culto de mistério pagão, onde o transe, aquela perda total de controle, eram vistos como sinais de possessão divina. O culto público virou um espetáculo narcisista, então. Um espetáculo. E o objetivo de Paulo ali é cirúrgico. Ele precisa ajustar essa atitude com urgência. O dom espiritual não existe para autoafirmação, nem para construir uma elite pneumática, tipo um clubinho VIP espiritual. O propósito exclusivo do dom na Assembleia é a edificação mútua. E aí que entram nossos guias de hoje na literatura. Para quem está mergulhando nesse estudo agora, a gente precisa entender as lentes que cada um desses estudiosos usa. Porque isso explica não apenas o fato deles discordarem em alguns pontos, mas o porquê discordam. Como a gente pode mapear o perfil do Garland, do Fee e do Thiselton. Começando pelo Garland, a lente primária dele é histórico-sociológica e essencialmente pastoral. Ele foca de maneira implacável nas dinâmicas de honra e vergonha da sociedade do primeiro século. A preocupação central dele ao ler Paulo é a ordem pública. Exatamente, o peso da reputação pública. Certo. E o Fee? Porque é sabido que ele tem uma bagagem confessional pentecostal bem assumida. Alguém poderia pensar que isso enviesa a leitura dele, sabe, para simplesmente defender as línguas a todo custo, como ele opera na prática. A genialidade de Fee é que ele não deixa a teologia confessional afrouxar o rigor acadêmico dele, muito pelo contrário, ele aplica uma exegese histórico-gramatical cortante e uma crítica textual rigorosíssima. Ele, de fato, tem uma visão mais favorável à dinâmica do espírito, mas foca muito na necessidade de inteligibilidade da mensagem. Ele quer entender o texto original na sua forma mais crua e pura. E fechando o trio, nós temos o Thiselton. Ele é aquele que traz um peso um pouco mais filosófico para a discussão, certo? Profundamente filosófico e linguístico. Thiselton lê este capítulo pela ótica daquilo que ele chama de ação comunicativa e do amor pelo outro.
O grande alvo dele, a guerra particular que ele trava na exegese aqui, é contra o dualismo moderno. Aquela herança platônica. Isso, essa herança que tenta separar a ação do Espírito Santo do uso da mente racional. Ele abomina essa divisão. Bom, aplicando essas lentes aos primeiros 5 versículos do capítulo, a questão central logo emerge. Afinal, por que Paulo prefere a profecia às línguas na reunião da igreja? E parece haver um consenso mínimo entre os 3 autores em torno de uma palavra grega bem específica, oikodome. O que ela significa nesse contexto de embate? Oikodome significa literalmente o ato de construir uma casa. A edificação. Para Garland, Fee e Dysselton, não há o menor debate aqui. Tudo, absolutamente tudo, na reunião cristã deve ser avaliado por sua utilidade prática para construir a comunidade. A régua não é o grau de êxtase do indivíduo. Não. A régua é o quanto o irmão do lado cresceu. Mas é claro, a calmaria desse consenso acaba bem rápido. Logo no versículo 2, Paulo diz que quem fala em línguas profere mistérios no espírito. E aí as águas se dividem violentamente. Pois é, a palavra mistérios soa como algo extremamente elevado, né? Um conhecimento quase inatingível. O que são esses mistérios na prática do culto? Para Fee, a leitura é bem otimista. Ele argumenta que esses mistérios são literalmente segredos divinos falados diretamente a Deus. Ou seja, trata-se de uma comunhão genuína, ainda que não cognitiva, entre o indivíduo e Deus, mediada pelo Espírito Santo. É uma experiência autêntica de louvor. Mas eu imagino que Garland e Dysselton não comprem muito bem essa ideia de uma comunhão onde a mente não participa ativamente, considerando toda a preocupação deles com a clareza para a congregação. Eles rejeitam essa leitura mais branda totalmente no contexto de um ajuntamento público. Para eles, mistérios no capítulo 14 carregam um tom muito negativo, denota algo inteligível, sons enigmáticos, sabe? Aqueles sons desconcertantes que simplesmente não iluminam ninguém ao redor. É uma comunicação falha. Morre no ar e não cumpre o papel essencial do oikodome, da tal da edificação comunal. O que nos leva a outra definição complexa nesses versículos, a profecia. Hoje, quando se fala em profecia, o senso comum remete imediatamente à previsão do futuro, ou uma revelação bombástica, super espontânea. Como esses comentaristas definem o dom que Paulo tanto exalta aqui? O Dysselton é muito vocal sobre isso. Para ele, a profecia neste contexto deve ser vista essencialmente como pregação pastoral. Pregação pastoral. Isso tira bastante o misticismo da coisa. Tira quase tudo. Trata-se de uma reflexão mental cuidadosa, baseada na revelação prévia das Escrituras ou na tradição apostólica, elaborada com um intuito muito claro de consolar, exortar e fortalecer o irmão. Não é um transe espontâneo onde a pessoa perde o controle motor ou mental. E o Fee discorda disso, presumo. Sim, o Fee, em contrapartida, argumenta que o texto aponta para um discurso diretamente inspirado e bem espontâneo, algo trazido pelo Espírito no momento exato do culto, mas que, e isso é crucial, ainda assim deve ser completamente compreensível. Essa tensão entre o que é racionalmente elaborado e o que é pura experiência do momento nos empurra direto para a segunda seção do texto, lá dos versículos 6 ao 19. É onde o embate entre a mente e o espírito se intensifica de verdade. Paulo usa umas analogias sonoras muito interessantes aqui. Instrumentos musicais como a flauta, a harpa e a trompeta. A analogia da trompeta é fantástica. No contexto militar daquela época, os toques de trompeta eram comandos precisos. Você tinha o toque para avançar, para recuar, para flanquear o inimigo. Se a trompeta emite um som confuso, totalmente aleatório, quem é que vai sacar a espada e se preparar para a batalha? Ninguém. Fica todo mundo confuso. E a aplicação de Paulo é cristalina aqui. A comunicação ininteligível transforma irmãos na fé em completos estranhos uns para os outros. Ele usa o termo bárbaro para descrever esse estrangeiro. Hoje a palavra bárbaro faz a gente pensar num guerreiro violento de filme medieval.
Mas o que isso significava para um grego vivendo em Corinto no primeiro século? É um detalhe histórico maravilhoso. O termo grego bárbaros é, na sua origem, uma onomatopeia. Acredite se quiser. Uma onomatopeia. Sim, para os ouvidos gregos, qualquer idioma estrangeiro soava apenas como um balbuciar repetitivo e sem sentido. Algo como bar, bar, bar. Daí, bárbaros. Fascinante. Exato. E o Garland destaca que, sendo Corinto um porto de intensa fusão comercial, ouvir idiomas incompreensíveis no mercado, na rua, era algo diário e banal. Portanto, reproduzir esse caos linguístico no culto é forçar o irmão de aliança a ser um mero espectador. É fazer dele um estrangeiro dentro da própria casa de Deus. Mas é no versículo 14 que o terreno teológico sofre um verdadeiro terremoto nessa carta. Paulo escreve o seguinte: se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. A pergunta imediata que salta aos olhos é: a que espírito ele se refere? Ao Espírito Santo ou ao espírito humano? O FI responde a isso afirmando que Paulo se refere ao Espírito Santo operando através do espírito humano. É uma cooperação profunda. Nessa visão do FI, a mente humana é contornada. Ela de fato fica em pausa, fica infrutífera, mas a pessoa é genuinamente edificada no seu íntimo de uma forma puramente não cognitiva. Espera, então a sugestão é que o cérebro humano é praticamente desligado nesse processo de adoração. Isso não soa perigoso? Historicamente, esvaziar a mente não era um conceito super comum nos cultos pagãos ali ao redor deles. É exatamente aí que o Disselton entra com um contra-ataque feroz na análise dele. Ele rechaça frontalmente essa visão do FI. Disselton argumenta que no versículo 14, Paulo está se referindo apenas às profundezas do ser humano, o espírito do próprio homem e não o Espírito Santo. E ele faz um alerta monumental contra essa armadilha, que era tanto coríntia quanto moderna, de achar que o Espírito Santo age com mais poder quando o cérebro humano é deixado lá na porta da igreja. Ou seja, combater a ideia de que a racionalidade atrapalha o agir de Deus. Dizem autores do mundo antigo, como Platão e até o filósofo judeu Fílon de Alexandria, de que para o divino entrar, a mente racional humana precisava ser completamente evacuada. Um vácuo mental. Isso. O vácuo mental daria lugar ao êxtase divino. E Disselton mostra que Paulo tem profunda ojeira a essa visão pagã. O apóstolo não quer que ninguém seja possuído de forma passiva ou irracional. A mente racional, o nous, no grego, é uma ferramenta vital, redimida por Cristo. É por isso que Paulo conclui dizendo: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. O intelecto é o parceiro de trabalho da espiritualidade, jamais o inimigo. O que nos leva de volta àquele eco de Isaías 28, nos versículos 20 a 25. A julgar pela dinâmica de honra e vergonha que o Garland tanto aponta nos estudos dele, os coríntios deviam presumir que exibir esse falar em línguas estático num culto público serviria como um atrativo impressionante, tipo um show espiritual para deixar o visitante não cristão de boca aberta, achando que o divino estava palpável ali na sala. E o choque de realidade que o Paulo dá neles é brutal. Ele diz que o efeito será exatamente o oposto. Os incrédulos não vão se dobrar maravilhados. Eles vão olhar para aquele caos sonoro e concluir que estão todos completamente loucos. A falta de inteligibilidade não atrai, ela repulsa. Então, o que provoca a verdadeira conversão no visitante que entra na Assembleia? O Disselton e o Ellaus demonstram juntos que é a profecia inteligível que faz esse papel missionário. É o discurso claro, aquele que pode ser processado e avaliado pela mente, que tem o poder de dissecar e revelar os segredos do coração de quem não crê. Quando a palavra compreensível confronta o ouvinte, aí sim ele cai com o rosto em terra e declara que Deus de fato está presente no meio deles. O êxtase incompreensível afasta o estranho. A clareza amorosa o confronta e o salva. Compreender isso nos ajuda muito a atravessar o que é, sem dúvida nenhuma, o maior campo minado não só deste capítulo, mas talvez de toda a carta de 1 Coríntios. Os versículos 34 e 35, que ordenam que as mulheres permaneçam caladas nas igrejas.
Como é possível harmonizar o fato de que apenas alguns parágrafos antes, no capítulo 11, o próprio Paulo instrui como as mulheres devem se vestir a orar e profetizar publicamente, e de repente no capítulo 14 ele decreta um silêncio absoluto? É um problema exegético formidável, daqueles que tiram o sono de qualquer teólogo. E a solução de Fee é dramática, ele corta o nó górdio com a espada da crítica textual. Fee argumenta fortemente que esses versículos são uma interpolação não paulina. Interpolação, ou seja, ele está afirmando que alguém adicionou isso ao texto muito depois que Paulo morreu. Quais são as provas materiais que ele tem para sustentar uma cirurgia tão agressiva no texto bíblico? O Fee baseia-se pesadamente na tradição dos manuscritos ocidentais. Manuscritos ocidentais são uma família de documentos antigos do Novo Testamento, e o que chama muito a atenção é que, em vários desses textos, esses versículos sobre as mulheres não estão no meio do argumento sobre profecia. Eles mudam de lugar. Sim, eles mudam misteriosamente de lugar. Aparecem frequentemente deslocados lá no final do capítulo, depois do versículo 40. Para o Fee, essa instabilidade de localização é um sintoma clássico de um comentário marginal ou uma anotação feita por um copista qualquer que mais tarde acabou sendo inserida no corpo do texto por engano. Além disso, ele aponta que o vocabulário ali é atípico de Paulo, especialmente aquele apelo meio vago de que, como diz a lei. Para o Fee, remover esses versículos resolve toda a contradição com o capítulo 11 e restaura o fluxo lógico de Paulo sobre a avaliação de profecias. É uma saída bem cirúrgica, mas imagino que nem todo mundo esteja confortável em simplesmente remover o texto do caminho e seguir em frente. Como Garland lida com isso, mantendo os versículos exatamente onde eles estão? O Garland defende a autenticidade do texto na sua localização tradicional e busca a resposta na história. Ele ancora a análise dele na cultura do Mediterrâneo antigo. Naquela sociedade fortemente patriarcal de Roma e Grécia, a esfera pública era um campo minado de reputação. Esposas interrompendo, questionando ou contradizendo publicamente seus próprios maridos trariam uma desonra avassaladora para as famílias. E o Garland também nota que essa desordem toda faria o culto cristão parecer com um daqueles cultos ogíacos, orientais, dedicados a deuses como Dionísio. Cultos que a sociedade romana tradicional via com extrema suspeita. Extrema repulsa, na verdade, justamente devido à quebra de hierarquias sociais. Faz todo sentido dentro do paradigma de honra e vergonha da época. Mas, ainda assim, lendo hoje, soa como um bloqueio geral à voz feminina no culto. O De Seu Tom tem alguma abordagem diferente que não dependa de excluir o texto como Fee, nem de aplicar uma regra cultural tão severa como Garland? A abordagem de De Seu Tom é, francamente, uma cartada mestre linguística. Ele se recusa a ler a ordem de silêncio num vácuo conceitual. Ele conecta o imperativo de calar estritamente ao contexto do parágrafo imediatamente anterior, que trata justamente do julgamento e da avaliação crítica das profecias na igreja. O segredo todo, segundo ele, está na palavra grega usada para perguntar ou interrogar nesses versículos, que é eperotal. E o que essa palavra específica revela pra gente? Eperotal compartilha raízes associadas a escrutínios judiciais bem severos. É o mesmo termo utilizado nos evangelhos, por exemplo, quando Jesus é interrogado agressivamente pelo sumo sacerdote. Portanto, o Teseuton argumenta que não se trata de uma mordácia absoluta para as mulheres. Afinal, o capítulo 11 já garantiu que elas oram e profetizam no culto. O que está sendo proibido aqui é o interrogatório público e o cruzamento de testemunhos. Entendi. Pensemos na cena. Imagine uma mulher se levantando no culto para interrogar, dissecar e julgar a profecia dada pelo próprio marido perante toda a comunidade. Isso seria uma inversão social inaceitável que transformaria a reunião num tribunal doméstico escandaloso. O silêncio exigido para Teseuton é altamente específico. Significa, não participem da avaliação crítica e pública das profecias, a fim de manter a paz e a ordem estrutural. Nossa, isso muda completamente o tom da passagem. É fascinante colocar esses três métodos lado a lado.
Diante de todo o caos litúrgico de Corinto, fica muito claro como a prioridade de cada pesquisador molda a conclusão final. Fica muito evidente. O Fee foca na dinâmica do espírito e na pureza do texto original. Ele quer mostrar que Paulo abraça a vitalidade pentecostal, mas desde que subordinada à edificação e inteligibilidade. Já o Garland atua como aquele pastor pragmático. Ele está sempre olhando para a porta da rua, avaliando como o comportamento interno da igreja afeta a capacidade de alcançar a sociedade externa. E o Thistleton surge quase como um combatente teológico contemporâneo no meio disso tudo. Sim, o Thistleton usa o capítulo 14 para declarar guerra aberta ao individualismo cristão. Ele rejeita a ideia de que ser guiado pelo Espírito significa ser caótico ou irracional. Ele chega a citar a dogmática de Calbart para lembrar um princípio profundo. Assim como Deus alocou tempo e diferenciação na organização da criação original, lá em Gênesis, o seu Espírito jamais gera anarquia na igreja, mas sempre opera criando paz, ordem e limites muito saudáveis. Pensando em toda essa tensão entre a comunicação pura do Fee, o foco missional do Garland e a defesa feroz da racionalidade do Thistleton, parece perfeitamente possível extrair um fio condutor. Uma ideia central que amarre tudo que Paulo tentou ensinar desesperadamente àquela igreja confusa. Com certeza, se nós condensarmos todo esse longo argumento de Paulo contra a arrogância pneumática de Corinto, a tese central seria essa: a verdadeira espiritualidade no corpo de Cristo nunca é medida pela profundidade do nosso êxtase pessoal, nem pelo quão isolados ficamos na adoração. Ela é medida pela clareza da nossa comunicação para edificar e transformar a pessoa que está ao nosso lado. É uma definição que exige muita maturidade. O amor precisa ser traduzido em palavras que a mente do outro possa processar. Mas como a gente traduz isso, esses conceitos tão antigos de oikodomê e de nous para a realidade das nossas comunidades hoje? Porque é muito fácil a gente olhar para Corinto e julgar os crentes do primeiro século. Mas os princípios extraídos daqui lançam uma luz um tanto desconfortável sobre a nossa igreja contemporânea. O diagnóstico é incômodo justamente porque muitas das nossas reuniões atuais parecem ter ressuscitado a mentalidade de Corinto em um formato supermoderno. A cultura eclesial de hoje valoriza imensamente a experiência catártica e puramente individual. É só observar como nós estruturamos nossos ajuntamentos. A liturgia, o volume ensurdecedor do som, a máquina de fumaça, a meia-luz contínua. Tudo, muitas vezes, é desenhado milimetricamente para isolar o indivíduo num casulo espiritual privado, onde só existem ele e Deus. A ironia disso é imensa. Nós enfrentamos o trânsito, nos deslocamos fisicamente para congregar em massa no mesmo espaço, apenas para ficarmos completamente sozinhos, de olhos fechados, buscando uma experiência que não toca no irmão que está sentado na cadeira do lado. O critério de Paulo quebra esse espelho narcisista em 1000 pedaços. Ele força a pergunta essencial: o culto de hoje está servindo à edificação racional e inteligível de quem congrega com você? O evangelho está sendo comunicado com clareza cristalina para quem precisa de direção de vida? E a provocação final de Paulo, que é baseada no próprio caráter de Deus, lá no versículo 33, é inescapável. Se o culto cristão reflete essencialmente o caráter do Deus que nós adoramos, um Deus de ordem, um Deus de paz, que atua na história humana com intencionalidade e clareza, será que as nossas liturgias atuais equilibram de fato a liberdade do espírito com a obrigação moral de abraçar o incrédulo com a inteligibilidade do evangelho? Ou, na nossa busca frenética por experiências profundas, estamos nos tornando bárbaros e ininteligíveis para a nossa própria geração? É o tipo de reflexão que tira o sono de quem leva a liturgia a sério. Se a reunião da comunidade local de quem nos acompanha hoje fosse avaliada estritamente por essa métrica de Paulo, ou seja, pelo quanto o visitante, que não conhece a fé, ou o membro leigo recém-chegado, de fato compreende, avaliam com a mente e são transformados pelo que acontece ali, o que precisaria ser drasticamente alterado
talvez já no próximo domingo. É o teste definitivo para sabermos se a nossa adoração é voltada para a nossa própria satisfação consumista ou para a missão de Deus no mundo. E com a ordem do culto e dos dons finalmente estabelecida pelo apóstolo, o próximo passo da nossa análise nos levará ao capítulo 15, onde Paulo precisará lidar com o coração pulsante, a própria espinha dorsal de toda a esperança cristã, a realidade inescapável da ressurreição. O nosso estudo termina aqui.